Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vou estar contando uma história muito legal. Espero que vocês possam prestar atenção, tá bom? A história é O Rei e Sua Coroa. Essa aqui é a coroa do rei, ó. Esse rei, ele amava muito a sua coroa. Ele acordava e logo botava sua coroa. Para onde ele ia, pro almoço, pra janta, para todo lugar, ele nunca tirava sua coroa, até para dormir. Mas, certo dia, o que aconteceu? A coroa do rei sumiu. O rei ficou desesperado, porque não sabia onde estava essa coroa. Ele falava que estava em um lugar, em outro, ficou uma embolação na mente dele e ele não sabia onde estava essa coroa. Então pediu para que todo o reinado fosse procurar a coroa. E aí foram em busca da coroa. Os soldados foram buscar a coroa, e aí ninguém achou a coroa. Nem as pessoas do reino acharam a coroa. Procurou no castelo e nada de encontrar essa coroa. Então o rei, ele decidiu ele mesmo procurar a sua coroa. Então ele foi a caminho da sua coroa. E quando estava no meio do caminho, ele encontrou um lago. E esse lago tinha um pato. E lá, ele chegando perto do pato, falou: Bom dia, pato. Por acaso você viu a minha coroa? E aí o pato respondeu: Então, eu vi uma raposa segurando na boca algo brilhante, que pode ser a sua coroa. Então, o rei agradeceu e foi em busca da sua coroa atrás da raposa. Chegando perto da toca da raposa, a raposa estava olhando para o rei, escondida na árvore. E aí, quando o rei foi bater lá, chamar a raposa veio e perguntou o que foi, rei. E aí, o rei falou para a raposa: Boa tarde, raposa. Você poderia devolver a minha coroa que você pegou? Então, a raposa logo abaixou as orelhinhas e falou: Meu rei, eu até poderia te devolver, mas enquanto estava a caminho da minha toca, um pássaro apareceu e pegou a minha coroa, e pegou a sua coroa. E aí, o rei agradeceu e foi correndo atrás desse passarinho, na toca dele. E aí, chegou lá, gritou pertinho do passarinho, lá na toca, lá na árvore onde fica a toca do passarinho. E aí, o que aconteceu? O passarinho veio, desceu e perguntou: O que houve, senhor rei? E o rei respondeu: Você poderia devolver a minha coroa que você roubou da raposa? Então, o passarinho falou: A sua coroa estava muito pesada e eu acabei derrubando e caiu no galinheiro da galinha. E aí, o rei, já cansado, foi atrás desse galinheiro da galinha. E aí, encontrou o galinheiro e foi em direção à galinha. E a galinha, ciscando, fazendo o seu trabalho, arrumando aquele galinheiro e já estava muito cansada. De repente, o rei chega e pergunta: Você pode devolver, galinha, a minha coroa? E aí a galinha, muito irritada, falou: Eu estou muito cansada. O que você quer fazer aqui? A sua coroa. O vento teve uma tempestade, um vento muito forte
e levou a sua coroa para o mar. E aí, o rei agradeceu a galinha e foi pegar um navio. E aí entrou dentro do navio. Só que aí uma tempestade tomou conta do navio. Ó, e o navio virou um barquinho. E aí, o rei decidiu fazer uma cabine lá por causa da chuva que deu, né? O sol no meio do caminho, porque a viagem estava muito longa. E aí, olha o que ele fez. Ó, o barquinho ficou com telhado. E aí o rei poderia seguir a viagem. E aí, o rei desce na ilha. Encontrou uma ilha, né? E desceu na ilha. E aí, lá na ilha, quando ele pisou o pé na ilha, ele falou: a minha coroa deve estar aqui. E começou a procurar. E aí, ele encontrou uma cabana. E ele tinha a certeza que a coroa dele estava ali. Ficou rodeando na casa, e chamou: olá, alguém em casa? E ninguém respondeu. E ele falou mais uma vez: olá, alguém em casa? E ninguém respondeu. Então o rei acabou entrando dentro da casa. O rei acabou entrando pela casa, né? Pela janela. Entrando pela janela, avistou uma caixa. E o que será que tinha dentro dessa caixa? Ó, sabe o que tinha dentro dessa caixa? A coroa do rei. O rei encontrou a sua coroa. Ele persistiu, passou por várias coisas e encontrou a sua coroa. Olha aqui a coroa do rei. Ele encontrou a coroa. E essa foi a história de hoje. Tchau, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da história, hein? Até logo.